Amigos e amigas da Rede Celebra, das comunidades eclesiais de base, companheiros e companheiras do Movimento de Trabalhadores Cristãos e do MMTC, amigos e amigas do Brasil, da Itália, da Alemanha, da Holanda, da França, da Espanha e de Portugal. Mais uma singela reflexão que confio à meditação de vocês. Olá, gente querida, mais uma vez juntos, juntas, para a gente refletir sobre a Boa Nova, segundo a ótica da classe trabalhadora. Isso é uma reflexão promovida pelo Movimento de Trabalhadores Cristãos, aqui nesse canal, TV MTC. Por isso a gente pede que você continue a divulgar, compartilhar, para chegar a mais pessoas. Tomara a Deus que no próximo ano a gente tenha muito mais gente junto conosco. Mas a gente saúda quem está perto e quem está longe. A gente sabe de notícias de que algumas pessoas religiosos, leigos e leigas, participam desse nosso momento de reflexão, também como uma base para fazer os seus momentos celebrativos em alguns lugares. E aí eu cito é o sertão pernambucano, a cidade de Floresta. Então, uma saudação ao pessoal da Diocese de Floresta, também de outros grupos, de outros espaços, de outras comunidades, para que a gente continue refletindo a Boa Nova. Nesse quarto domingo do Advento, quarta semana da expectação, da chegança, nesse momento de refletir as várias vindas que o bom Deus nos faz à classe trabalhadora. Estrela virgem.
apresentou-se para a missão de ser a Imaculada Mãe de Deus, contribuindo para a nossa salvação. Salve Maria, tu és a estrela virginal de Nazaré, és a mais bela entre as mulheres, cheia de graça, esposa de José. Salve Maria, tu és a estrela virginal de Nazaré, és a mais bela entre as mulheres, cheia de graça, esposa de José. O texto que vamos refletir neste quarto domingo do Advento é do Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículos 39 a 45. De onde me vem esta graça bendita da Mãe do Senhor receber a visita? De onde me vem esta graça bendita da Mãe do Senhor receber a visita? Levantando-se Maria por aqueles dias, foi apressada até a montanha para uma cidade da Judéia. E entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel. E aconteceu que, quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê pulou no seu ventre e Isabel ficou plena de um Espírito Santo. E levantando a voz com um grande grito, disse: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. E de onde me acontece isso, que a mãe do meu Senhor venha encontrar comigo? Pois eis que quando o som da tua saudação me chegou aos ouvidos, pulou de alegria o bebê no meu ventre. E bem-aventurada é aquela que creu, porque haverá cumprimento para as coisas que lhe foram ditas da parte do Senhor. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Quarto domingo do Advento, quarta semana, a última semana desse tempo tão bonito, tão rico, para a gente celebrar, para a gente vivenciar. Da chegança, da expectativa, da esperança ativa, do esperançar. A cor desse tempo é roxa, é lilás assim, né? Mesmo que no domingo passado tenha sido um pouco mais rosáceo, há um sentido bonito para essa cor. Quem passa uma noite, né, a olhos claros, quem passa uma noite acordado, verá que num certo momento há uma escuridão total. Se a gente olhar para uma área de mata, aqui atrás de minha casa tem uma mata, então não tem energia elétrica, vai ver o que é esse breu, essa escuridão. Só que quando essa escuridão começa a se despedir, entre a escuridão e o amanhecer, é esse lilás que a gente vê. É por isso que essa é a cor do Advento. É o já e o ainda não. É esse momento em que a gente tem a esperança de que o dia vai clarear, mesmo que ainda não esteja por completo. Mas a gente já passou pelo breu e agora caminha para a luz. É por isso que no domingo, aliás, no dia de Natal, na missa da noite do Natal, a primeira frase que a liturgia vai dizer para a gente é: o povo que andava nas trevas viu uma grande luz. Olha que bonito, né? Então a gente faz essa caminhada
do amanhecer. E no dia de Natal, na vigília de Natal, a primeira frase que os textos vão nos dizer é: o povo que andava nas trevas viu uma grande luz. A gente fez esse caminho refletindo sobre a vinda definitiva de Jesus, aquilo que a Bíblia e que a teologia anima a gente a crer, não é? A gente refletiu sobre a vinda histórica de Jesus e a gente foi refletindo sobre a vinda cotidiana com o seu projeto. E aí a gente termina esse tempo com a presença, com a figura, com as personagens de Maria e Isabel. E aí me parece que mais certo para dizer que nesse momento a gente está fazendo a reflexão do Evangelho segundo a ótica da classe trabalhadora, parece que não há momento melhor. Porque esse texto, ele ajuda a gente de maneira coerente a entender, a defender, a recordar, a relembrar para muita gente que anda esquecendo a opção pelos pobres, a opção pela classe trabalhadora. A gente sofreu muita crítica, e ainda sofre hoje, de irmãos e irmãs que perdem seu tempo em pregar que a teologia da libertação morreu, ou que todas as pessoas leigos e leigas, padres, irmãs, todas as pessoas que vivem a sua mística a partir da teologia da libertação são pessoas que não são muito confiáveis dentro do espectro religioso. Mas esse texto ajuda a gente a defender com muito carinho esse caminho, esse olhar e essa pedagogia da teologia da libertação enquanto opção pelos pobres, opção pela classe trabalhadora. E por que eu estou falando isso? Porque a salvação, a história da salvação, o projeto de libertação de Deus para todo o seu povo começa com os pobres. Nasce com os pobres, com os sofredores. E muito melhor dizer, nasce com as pobres, com as sofredoras, com as excluídas, com as trabalhadoras. Nasce com Maria e com Isabel. Começa ali, em casas. O texto bíblico vai citar em casa de Zacarias, mais à frente o texto falaria de José, mas é na figura dessas duas mulheres, desvalidas, porque uma virgem prometida ainda e iria aparecer grávida, correria o risco até de ser morta. E outra mulher que arrastou a humilhação a vida inteira, idosa, sem filhos e estéril. Para aquele mundo bíblico, para aquela tradição, isso era uma humilhação. É do impossível que começa o reino, mas o projeto de libertação começa dos mais pobres, das mais pobres, de mulheres trabalhadoras, sofredoras, que sofreram todo tipo de machismo, de preconceito, de humilhação. É aí que começa. Mas começa apenas no gesto de Deus, porque se foi com isso só, então elas são meros objetos. Poderíamos pensar assim. Começa com os pobres, mas Deus apenas está usando. Quem age é Ele. A ação das duas é significativa. A gente viu há dias atrás Maria dizendo sim, faça-se. Né? Depois a gente vê Maria partindo apressadamente. Olha, eu tenho uma desconfiança
sei que muita gente diz que Maria, assim que recebeu a notícia e aceitou, Maria se colocou a serviço. Mas, e eu acho que não é, eu acho que é isso também. Mas vamos pensar, duas mulheres sofridas, de comunidades pobres. Maria aceita um projeto desse, tendo consciência que é um projeto de libertação do seu povo, mas sem saber como é que isso vai se dar, não conversou com José, não conversou com a família, nada. Será que Maria foi apenas cuidar da prima, que era mais idosa, que era idosa e estava grávida há mais tempo? Ou será que Maria estava tão aflita que sentiu que Isabel também estava aflita com tudo aquilo e uma foi bater na porta da casa da outra para se consolarem, para serem solidárias, para se irmanarem, para que do companheirismo dessas mulheres é que esse projeto seguisse. Então, acho que não foi só uma coisa do serviço no sentido que a gente acha, diaconal. Não, me parece que Maria foi para, junto com a outra companheira, com a outra mulher, elas se irmanarem e enfrentarem tudo que viria. É um projeto de salvação, é um projeto de libertação, mas não é um projeto fácil. Então, o projeto de libertação que Deus tem para nós, presente na nossa história, começa com mulheres pobres, começa com a classe trabalhadora, mas começa com a sororidade que elas têm. Começa com o companheirismo, com a união. Não, tá certo, vou viver meu projeto aqui e daqui é que eu vou fazer história. E Isabel lá também. Não, é preciso se juntar. É preciso que os sofredores e as sofredoras deste mundo, que nós nos unamos para recomeçar, reconstruir ou renovar esse projeto de libertação que Deus tem para nós. Então, eu penso que o gesto que eu queria convidar todos e todas a gente refletir durante esta semana é como, para além da reflexão bíblica de que Maria se pôs a serviço, é de que duas mulheres pobres aceitam fazer parte de um projeto e são solidárias. E da solidariedade delas, a gente vê essa história começar. É do ventre solidário de cada uma que aqueles bebês começam a se comunicar. E o Joãozinho salta de alegria na barriga de sua mãe. É da solidariedade delas que Isabel é tomada por um Espírito Santo. E aí, os nomes de quem está em volta desse texto bíblico ajudam muito a gente a refletir isso. Isso é uma pesquisa da reflexão do padre José Bortolini. Veja, Jesus, Deus salva. João, Deus é misericordioso. Zacarias, Deus se lembrou. Isabel, Deus é plenitude. E Maria, a amada. Olha, o projeto de libertação é o projeto de salvação que Deus tem para a gente em plenitude. Projeto de misericórdia, ou seja, de justiça com amor. Porque Deus se lembra da gente. É por isso que começa com essas duas mulheres, de onde ninguém acharia que ia dar nada, e de uma colônia favela chamada Nazaré. Depois o nascimento na frente, em outro lugar pobre, sem lugar para estar. Jesus se encarna historicamente como retirante, como sem terra, que não tem lugar para ficar, sem teto. É dentro desse cenário todo que Jesus, que o projeto de Deus, que a Trindade decide morar
e habitar entre os pobres e entre a classe trabalhadora. É por isso que, durante a caminhada da gente, durante esse ano todo, mas mais ainda pensando no próximo ano, a gente não pode abrir mão, enquanto classe trabalhadora, daquilo que é bandeira de luta da gente. Porque faz parte do projeto de Deus para nós. Toda a nossa caminhada. Às vezes a gente acha que só o terço dos homens, que só o grupo X, que só o grupo de jovens tal, que só os movimentos orantes é que são sinais de Deus para a gente. É projeto de Deus para a gente está também reunido no sindicato, reunido no movimento social, reunido no conselho do bairro, reunido em conselho de saúde, conselho de juventude, conselho de cultura, reunido no movimento negro, reunido no movimento de mulheres. É projeto de Deus para a gente também isso. Porque Deus assume um lado, assume uma opção pelos pobres e se encarna, habita junto à classe trabalhadora. Por isso, tudo que é justiça, paz, fraternidade, solidariedade para a classe trabalhadora é projeto de Deus também. Então, às vezes, alguém diz assim, você tem tempo para tudo isso, mas para Deus você não tem tempo. É todo tempo para Deus, ou seja, para o seu projeto, que a gente dedica quando está no sindicato, quando está no movimento, quando está no partido político lutando por justiça, quando a gente está no nosso espaço de trabalho buscando dignidade. É construindo esse projeto de Deus também. É por isso que a gente não pode abrir mão. Porque desde o primeiro momento, essas duas mulheres não abriram mão. Há um certo detalhe aqui que a gente precisa ver. Desde a saudação de Isabel a Maria, já tem libertação ali. Porque ela usa os termos do Antigo Testamento das mulheres da libertação. Ela usa frases como Judite falava. Bendita és tu. É um termo de saudação a quem é abençoada, e ser abençoado aí numa perspectiva do projeto messiânico. Então, desde o começo, elas não abrem mão da libertação. E o resto, depois, a gente sabe o que vem. Maria canta um hino de libertação. Né? Libertação do seu povo, usando frases e citações de tantos outros cânticos de libertação do seu povo, ou seja, cantos políticos, cânticos de esperança, de vida digna, de vida melhor para o seu povo. Então a gente não pode abrir mão. E aí que no próximo ano a gente continue a não abrir mão. Que a gente intensifique a luta pela redução da jornada de trabalho, pelo fim da escala 6x1. Que a gente não abra mão de lutar pela taxação dos mais ricos. Que a gente não abra mão de pressionar mais ainda o governo Lula para que esse governo, que hoje é de centro, se torne um governo de fato para a classe trabalhadora. Que a gente continue a pressionar para que a gente tenha uma justiça que seja defensora de um Estado laico, que não seja sequestrado por falsos pastores. E tantas outras bandeiras de luta que a gente tem. Eu estava dizendo, e aí eu concluo, eu estava dizendo no nosso começo, que se fosse só Deus que tivesse usado as duas, diríamos, não, elas são apenas um meio, apenas um canal. Não, elas são protagonistas, Maria e Isabel. Tanto é que Isabel diz a ela que ela é bem-aventurada não só porque ela está grávida. Porque senão diria, não, é o seu ventre que é bendito, não é você. Deus está usando você. Não. Bem-aventurada você porque você acreditou. Acreditou naquilo que Deus tem para cumprir.
você acreditou, você ouviu aquilo que Deus disse. Olha lá, bem-aventurada aquela que creu, porque haverá cumprimento para as coisas que lhe foram ditas da parte do Senhor. Então, por isso é que Maria é o exemplo dentro desse projeto de discípula. A gente quer falar dos discípulos, dos homens, mas o modelo de discipulado é Maria. Discípula que ouviu e acreditou, apostou. Tempos depois, o próprio filho dela, talvez ele tenha até ouvido isso dela. Maria era também educadora de Jesus. Talvez um dia ela varrendo a casa ou fazendo um pão, ela tenha dito isso a ele, e ele guardou isso, e depois ele disse. Entre as bem-aventuranças, ele disse, felizes os que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Né? Ah, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Ele também diz isso. Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus. Bem-aventurados aqueles que ouvem e põem em prática. Ou seja, até Jesus sabe que mais do que ela ter parido, dado à luz a ele, isso é importantíssimo dentro do mistério da encarnação, não é isso que a gente está querendo dizer, mas mais do que isso ainda, até Jesus reconhece que o primeiro modelo, o primeiro exemplo que Maria dá é de escuta do projeto de Deus, de acreditar nele e depois de seguir. Então que a gente fique com essa mensagem, a gente fique com essa reflexão da 4ª semana do Advento. O reino de Deus começa com um projeto para a classe trabalhadora, para os pobres e sofredores. Começa com 2 mulheres trabalhadoras e sofridas. Começa com a sororidade delas, com o companheirismo, com a união delas, com a organização delas para juntas começarem a construir este projeto. E começa na escuta que elas duas fazem, no acreditar para prosseguir com essa caminhada. Eu concluo esse nosso momento com uma pequena oração. A gente está falando tanto de escuta, então vamos terminar com a oração da tradição do hinduísmo, Vivekananda, chamada Na Borda do Silêncio. Senta-te na borda da aurora, para ti se elevará o sol. Senta-te na borda da noite, para ti cintilarão as estrelas. Senta-te na borda da torrente, para ti cantará o rouxinol. Senta-te na borda do silêncio, Deus te falará. Uma boa semana, muita saúde, muita paz. Um Feliz Natal para todos e todas, Natal da classe trabalhadora, onde a gente possa juntar mais pessoas em volta de nossas mesas e de nossas casas. Muita saúde e muita força. O sertão seco pela chuva suspirar, dos oprimidos geme o peito em oração. Vem, ó Senhor, nos libertar, não tardes mais. Junta esse povo e realiza a promissão. Lá vem, já se aproxima a redenção. Lá vem, já se aproxima a redenção. A voz do anjo sussurrou nos teus ouvidos. Ave Maria, serás mãe da salvação. Maria, a igreja vai dizer aos oprimidos que a terra nova já se encontra em gestação. Lá vem, já se aproxima a redenção. Lá vem, já se aproxima a redenção. Das
encurvadas, as cabeças se levantam, dos explorados unem-se as cansadas mãos, e os gemidos vão virando um forte canto. O pobre unido é sinal de redenção. Lá vem, já se aproxima a redenção. Lá vem, já se aproxima a redenção. Gostou do que acabou de ouvir, do que acabou de ver? Se você gostou, divulgue. E além de divulgar, inscreva-se no canal TV MTC. Simples assim. Aperte no botão inscreva-se. E assim você está fortalecendo um instrumento de formação e de informação da classe trabalhadora, das trabalhadoras cristãs, dos trabalhadores cristãos. Contamos com essa sua colaboração.